É a vós que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia nesta quarta-feira. Estamos dentro da 24ª semana do Tempo Comum. Mas hoje, o que é que acontece? Nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Talvez seja uma festa que, num primeiro momento, soe antipática aos nossos ouvidos, porque quais são os valores que nós exaltamos, que nós colocamos em primeiro lugar, que nós colocamos acima de tudo? Nós vamos vivendo de certos mitos, né? Querendo o paraíso aqui na Terra, uma vida que se prolongue ao máximo que ela puder, quase querendo uma eternidade aqui mesmo, o mito da juventude a todo custo, né? Estamos envelhecendo, mas queremos aparentar mais jovens do que aquilo que nós somos. Centramos muitas vezes sobre a beleza física e não sobre outros tipos de beleza e de modelo, e de todas as formas temos que fazer conta com a vida. Não é? Temos um espelho que vai mostrando que os dias estão passando, que a gente está envelhecendo, que a saúde nem sempre anda em 100%, embora devemos ser responsáveis pela nossa saúde, fazer tudo aquilo que há de melhor. A gente precisa fazer conta com os limites. Em outras palavras, a gente poderia dizer que a gente precisa fazer contas com a própria cruz. E é isso que nós celebramos no dia de hoje. A exaltação da Santa Cruz, o que não significa falar de exaltação do sofrimento, mas colocar a cruz, os limites, os sofrimentos no seu devido lugar. Não podemos jogar para baixo do tapete as realidades duras da vida. Nós não seremos bons educadores se nós não fizermos contas também com as dificuldades, se não soubermos usar bem as dificuldades. A verdade, a cruz é o quê? É uma haste, né? Depois um pau na sua transversalidade. Às vezes eu costumo dizer que a gente deve fazer da cruz como salto de vara. Quando a gente vê nas Olimpíadas, etc., alguém vai correndo, pega aquela vara, se apoia nela e se lança e vai mais para cima, e vai para mais alto e ultrapassa uma determinada barreira. Esse é o convite, não é? A não fechar os olhos para a dificuldade, mas tentar fazer das dificuldades e das barreiras uma forma para dar impulso. Na verdade, a gente fica perdendo muita energia na vida da gente, querendo ser exaltado, se exaltar. O caminho que Jesus, que é nosso modelo de vida, nos deu, é um modelo que nos faz ir na contramão de tudo que nos é proposto. Jesus ensina a gente a se abaixar. Mas veja que às vezes quando você quer tomar um impulso, né, você primeiro se abaixa para depois se elevar. Então esse é o modelo que Jesus oferece para a gente. Bom, essa festa de hoje, de onde é que ela nasce? No ano 335, o imperador romano Constantino, que tinha se convertido à religião cristã, ele faz construir em Jerusalém a chamada Anástasis. Anástasis é uma palavra grega para dizer ressurreição, levantar-se uma outra vez, para falar do mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, naquele lugar onde estava o sepulcro de Jesus, ele manda construir uma basílica. Só que entre o lugar que Jesus foi crucificado e o lugar que Jesus foi sepultado, está tudo muito pertinho, não é uma coisa longe, não. É uma coisa perto, dentro do mesmo espaço. Então, Constantino construiu uma igreja em cima desses dois lugares. Em cima do lugar onde Jesus ressuscitou e do lugar onde ele foi crucificado. Se um dia você for em Jerusalém, você vai ver que está tudo dentro da mesma basílica, a Basílica da Ressurreição e o lugar da crucificação de Jesus. Mas qual é o fato mais importante? É a sua ressurreição. E com isso aqui a gente já vê uma coisa, que a morte ganha luz. Se a gente prestar atenção e fizer uma conta para trás, a gente vai notar uma coisa. Se a gente for contando para trás a partir de hoje, a gente vai ver que se a gente chegar no dia 6 de agosto, que é a festa da Transfiguração do Senhor, para nós na Bahia, a festa do Bom Jesus da Lapa, então o que é que acontece? A gente vai ter
40 dias. Tem uma espécie de quaresma entre a festa da transfiguração e a exaltação da Santa Cruz. Como que dizendo assim, é preciso que a gente jogue luz em cima da cruz da gente. É preciso lançar luz sobre a morte. É preciso lançar luz sobre o sofrimento. E de onde é que vem essa luz? Na festa da transfiguração a gente encontra Jesus falando sobre o seu êxodo, sobre a sua Páscoa, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, com Moisés e Elias. Ou seja, é uma forma de resumir e dizer, ele dialogava com as Sagradas Escrituras. Então, as Sagradas Escrituras, elas são a lâmpada para os nossos passos, elas são a luz para o nosso caminho, ela joga a luz na nossa vida, para o nosso sofrimento, para a nossa dor. A gente pode iluminar tudo isso com a palavra que vem do Senhor. E agora, mais do que tudo, a própria vida e experiência de Jesus, o mistério da morte e da ressurreição de Jesus, iluminam todo o sofrimento e toda a vida humana. Ora, aquela festa da dedicação, da consagração da Basílica da Santa Cruz em Jerusalém aconteceu no dia 13 de setembro do ano 335. E havia o costume, portanto, de no dia seguinte mostrar para as pessoas os fragmentos da Santa Cruz, porque a mãe de Constantino, Santa Helena, ela foi para a Terra Santa, foi para Jerusalém com esse desejo muito grande no coração dela. Eu quero encontrar a cruz de Cristo, aquela cruz na qual ele foi crucificado. E a história conta que encontraram naquele lugar restos de madeiro que davam traços de tecido cruz. E Santa Helena disse assim, vou colocar pessoas doentes em cima dessas cruzes. E colocava nenhuma, não dava em nada. E colocaram um homem paralítico em cima de dos restos de uma cruz. E o homem se levantou e começou a andar. Lembra aquele canto, né? Foi saltando e cantando e louvando a Deus, andando e saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então, aquele homem paralítico, colocado em cima da cruz, ele recuperou a habilidade de andar. E aí Santa Helena disse, esta é a verdadeira cruz de Jesus. E ela passou a ser venerada. Essa cruz, foi os fragmentos dela, a parte dela trazida aqui para Roma. Aqui tem a famosa Basílica da Santa Cruz em Jerusalém, que Santa Helena fez construir, não é, numa área de um sítio que eles tinham aqui na saída da cidade. Até hoje tem esta igreja lá, na qual Santa Helena trouxe terra de Jerusalém, os restos da Santa Cruz, e ali está colocados os restos da Santa Cruz. Então, no dia 14 de setembro, tinha esse rito dentro da Basílica da Anastasis, da Basílica da Ressurreição, eram apresentados fragmentos da Santa Cruz. Então, levantava. Então, daí o nome de exaltação, levantamento da Santa Cruz. Mas essa história também nos faz pensar nas palavras de Jesus que nós encontramos no Evangelho que a liturgia prevê para hoje, o Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 13 a 17. Jesus se encontrou com um homem, um membro do Sinédrio, o nome dele era Nicodemos, palavra interessante, porque Niké, às vezes você pode usar uma marca de tênis, de roupa de esporte, né, que se chama Niké, que a gente pronuncia meio americana, Nike, Niké, é a palavra grega, significa vitória. E dentro da palavra desse nome, desse homem, tem Nicodemos. A gente está falando muito de democracia, né? A gente no mês de outubro vai voltar a exercer o direito democrático da escolha, a democracia que não pode ser ameaçada, não pode ser diminuída. Então o nome Nicodemos, dentro tem esse demos, de onde vem a palavra democracia também, palavra que significa povo. O nome Nicodemos significa vitória do povo, o povo que precisa ser vitorioso. Não deve ser um líder que vai assim à frente, né? É o povo de Deus no deserto andava. Isso significa também que todas as vitórias na vida de uma nação também elas só conseguem se enraizar se é o povo, se cada um de nós assume seu lugar, seu papel, sua responsabilidade. Fechado esse parênteses, voltemos a essa conversa de Nicodemos com Jesus, de Jesus com Nicodemos. É uma conversa que se dá de noite, não é, na casa
de Nicodemos, e Jesus diz para Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. O Filho do Homem é uma forma de Jesus falar dele. Só ele sobe ao céu, porque só ele desceu do céu. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente, levantar aqui é a mesma palavra para dizer exaltar. Levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que crerem tenham a vida eterna. Gente, essa história dessa serpente que foi levantada no deserto, que nos conta o livro dos Números, a gente encontra essa história no livro dos Números, capítulo 21, porque o povo desobedeceu a Deus, murmurou contra Deus e Deus mandou um castigo. Vão serpentes que mordem as pessoas, e aí o povo pede a Moisés: pede a Deus para nos livrar desse castigo. E Moisés reza por eles e Deus diz para ele: constrói uma serpente de bronze, põe numa haste, e quem for ferido pela serpente agora vai olhar para a serpente e vai ficar curado. A serpente, se a gente faz um passo ainda mais para trás, a gente lembra do livro do Gênesis. Lembra daquela serpente que pergunta para Adão e Eva: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto aqui das árvores do paraíso? E a mulher diz: não, o que Deus nos proibiu foi de comer dessa árvore da vida e dessa árvore da ciência do bem e do mal. E aí a serpente diz: ele diz isso é porque se vocês comerem desse fruto da ciência do bem e do mal, vocês vão ser como deuses. E aí a serpente oferece aquele fruto, a Eva nota que é boa para o paladar, enche os olhos e ela come, e depois oferece para Adão, e os dois descobrem a nudez deles. Em outras palavras aqui, o grande problema e o pecado da murmuração que acontece no deserto tem como raiz aquele desejo arrogante do ser humano de querer ser como Deus, de querer uma exaltação sua a qualquer custo e de qualquer modo. Então, é colocada aqui essa serpente, eles olham para a serpente e se curam. Porque, na verdade, na hora que eles levantam os olhos para olhar para a serpente, vem um contraste, não é, entre essa serpente, esse animal que se rasteja, não é, uma vida de rastejamento e que quer insuflar no homem uma grandeza de ser como Deus. Mas aí, enquanto olha para essa serpente, vê o contraste entre a serpente e a grandeza do céu e daquele que é o Criador de todas as coisas. Eu acho que essa tomada de consciência desse veneno que está dentro da gente. A serpente, sem morder, envenena por uma comunicação astuciosa. E a gente tem que ter cuidado com toda forma de comunicação que pode envenenar a gente. A gente sente que está vivendo num tipo de sociedade onde o ódio está sendo inoculado através de muitas formas de comunicação. E o ódio uma vez dentro da pessoa, ele ganha forças que termina sempre levando para a morte. Morte moral, morte de agressividade, mas depois até morte realmente física. Então aqui agora o homem que olha para isso para que tenha vida. Como é que a gente faz para não entrar na morte moral, na morte espiritual e na morte física? Olhando para o Filho do Homem, que vai ser também exaltado. Agora, o que acontece? Quando é que o Filho do Homem é exaltado? Na cruz. Só que ser exaltado na cruz não é exaltação, é rebaixamento, porque a cruz era morte para criminoso, para escravo, para bandido, para gente que não tinha valor dentro da sociedade. Tanto é que um cidadão romano nunca ia morrer crucificado. Lembra que quando Pedro e Paulo estão aqui em Roma e os dois recebem a pena de morte, Paulo é decapitado. Por quê? Porque era cidadão romano. Cidadão romano não pode morrer na cruz. Recebe outra pena de morte, é jogado no fogo, pode ser decapitado, mandado para mineiras, mas o Pedro, que não era cidadão romano, foi crucificado. Era morte para estrangeiro, era morte para escravo, era morte para criminoso. Portanto, Jesus, ele foi na cruz, humanamente falando, rebaixado. Mas o seu rebaixamento, a Bíblia chama de exaltação. Como vai dizer a carta aos Filipenses, ele
ele assumiu a condição de um escravo, não se apegou à condição de Deus, ele humilhou-se, esvaziando-se até a morte e morte de cruz. Aqui, quando Jesus continua dizendo aqui, todos tenham vida, para que quem nele crê tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Olha só, quem crê no Filho de Deus, não é, ganha essa vida eterna, recebe essa vida eterna. O Evangelho diz, Deus amou tanto o mundo. Deus amou o mundo para que a gente não se perca, manda o seu Filho. Gente, esse mundo aqui que é amado não é simplesmente a natureza, isso também. Mas o mundo que é amado é esse homem que se deixou seduzir pelo engano da serpente, esse homem, essa mulher que ficaram envenenados com o veneno de querer a exaltação de qualquer forma. Deus não perdeu o amor por ele. Deus não o deixou de amar. Ao contrário, dá seu Filho para que ninguém se perca. Olha, lembra que o domingo começou com a gente ouvindo falar de 3 parábolas, né? De uma ovelha que se tinha perdido, de uma moeda que tinha sido perdida, de um filho que foi perdido. E o método de Deus para encontrar tudo isso que se perde é mandando o seu Filho e dando o seu Filho. É por isso que de agora em diante Moisés, né, deu lá como o remédio para o povo olhar para a serpente. O nosso remédio é olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou melhor ainda, olhar para o crucifixo. O crucifixo é o crucificado. Olhar para Jesus crucificado. Olhar para ele nos dá a salvação. Nos dá esta certeza. Olhando para ele, a gente diz, aqui está realmente essa prova grande de amor que Deus tem por mim. Então Deus não enviou o seu Filho, diz o evangelista, transmitindo nas palavras de Jesus, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Portanto, a festa da exaltação da Santa Cruz é a festa da nossa salvação. E a gente olhar para a cruz e para Cristo crucificado e lembrar aquilo que dizia Santo Agostinho em uma pregação. A medida do amor de Deus é aquele de amar sem medida. Amar sem medida. Deus nos ama assim, sem medida, desmesuradamente. Então a festa de hoje, a exaltação da Santa Cruz, é a festa da exaltação do amor. Não é o amor que é exaltado. Tem até um grupo aí que chama Exalta Samba, né? Aqui é Exalta Amor, Exalta a Cruz. O convite para nós é para exaltarmos esse amor de Deus, cantarmos esse amor de Deus. Portanto, a cruz hoje é contemplada como essa árvore que dá o bom fruto que é Jesus e a árvore que reverte aquilo que a árvore do paraíso fez. Porque ali se manifestou a desobediência dos seres humanos e eles comem a sua própria morte. Agora, recebendo a vida de Jesus que se dá a nós no Evangelho, na Eucaristia, nos sacramentos, nós temos a possibilidade de comer a nossa salvação. É o antídoto que Deus nos oferece, é a vacina que Deus nos dá em Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Nós, Senhor, queremos te agradecer por esse dom de vida que nos dás na cruz do teu amado Filho, o Senhor nosso Jesus Cristo. Que essa vida recebida aqui na terra nos garanta os frutos da vida eterna. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Um abraço para quem está acompanhando essa nossa live, a Delma Roteles, para Bia Lapa, para a Sandra aí acompanhando, uma bênção também te ver aqui, viu, Sandra? Odalea também acompanhando a nossa live e Pitangas SV, é isso mesmo, é 70.
É alguém que tem o sobrenome Pitangas. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem fruta tão boa como pitanga. Oh, meu Deus do céu, que saudade. Aqui a Sandra, o que é que ela diz? Sandra, você agora está no Japão, mas mudou para o Japão ou continua trabalhando lá em Brasília? Mudou o lugar de trabalho ou é só passeio? Porque Sandra é assim, Sandra gira o mundo, né, no seu trabalho. Já esteve aqui pela Europa, voltou ao Brasil e não sei se agora tá morando aí no Japão. Seja como for, e aí o Japão? Que hora é essa aí no Japão, Sandra? É provisório. E aí no Japão, que hora é essa? E que dia é esse? Eu não sei, né, se são 24 horas e já mudou até o dia. Mas eu acho que não. Ok, veio para ajudar. Ok, tá aí até outubro. Porque não veio ajudar nas eleições aqui em Roma, que aí a gente se encontrava. Pois é, então bom trabalho para você aí no Japão. 15 horas de diferença, né? Não, dia 14, é dia 14. E ok, dia 14 ainda. Daqui mais vão chegar no dia 15 primeiro do que nós. Tá bom, gente querida? Com um abraço aqui, esse nosso encontro que une o Japão, o Brasil, a Itália e outros cantos do mundo. Um dia feliz para cada um de nós, porque na verdade o que une a gente não é essa live, é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, Sandra, vai estar aqui em janeiro, e eu acho que em janeiro eu vou estar no Brasil. Ai, vamos ver qual é a data que você chega. Pelo menos a gente toma um cappuccino aqui na Cidade Eterna. Gente querida, um abraço grande para todos vocês que nos acompanham. Vocês já sabem, né? Salva essa live, comenta, curte, encaminha. Quem sabe tem alguém precisando de luz sobre a cruz que está vivendo. Então, vamos fazer dessa nossa cruz o nosso trampolim, como eu estava dizendo, e fazer da nossa cruz justamente essa nossa escada, que a gente possa chegar no céu. E que, de todas as formas, essa cruz nossa sirva para nos elevar, seja uma espécie de elevador. E isso a gente consegue na medida que deixa a luz da cruz de Cristo, que vem nos através do seu Evangelho, chegar no nosso coração. Um dia abençoado.